De regresso neste Café das 9, vamos já partir para a nossa rubrica de osteopatia com o Dr. Paulo Almeida e temos hoje mais uma questão para respondermos aos nossos telespectadores. Na verdade, é mais do que uma. Vamos ver se conseguimos pelo menos essa meta de responder a mais do que uma. Por isso, vamos já partir para a conversa desta feita. Eu tenho uma questão colocada pela Maria Francisca, que é: qual é a sua opinião, portanto, a opinião do Dr. Paulo Almeida. Desde já, bom dia, como está? Tudo bem? Muito bom dia. Muito bem, vamos lá então perceber o resto da pergunta. Qual é a sua opinião sobre a artrite reumatoide e sobre as doenças reumáticas em geral? Ui, isto cheira-me assim a dor nos ossos por todo lado. Pois, a reumatologia hoje em dia consegue ter uma taxa de sucesso muito mais elevada do que há 50 anos atrás. As doenças reumáticas, e quando o reumatismo começa a aparecer nas articulações, nos joelhos, nos ombros, na coluna, por aí fora, nas várias articulações, levanta algumas questões do ponto de vista enquanto osteopata e para a osteopatia em particular. Portanto, artrite, ite e inflamação. Portanto, uma articulação inflamada, artrite. Só que a articulação ela não recebe vasos sanguíneos, portanto, internamente dentro da articulação. A cápsula sim é devidamente vascularizada, mas se a articulação internamente não recebe sangue, então quer dizer que não vai receber mediadores inflamatórios. Portanto, então, como é que é possível a articulação inflamar? Há vários estudos e várias discussões e publicações acerca deste assunto, em que leva a crer precisamente que há aqui um processo de dificuldade na drenagem da própria articulação e há vários mecanismos que podem estar associados. E a osteopatia vê então desta forma. Em primeiro lugar, temos a nível da drenagem do próprio organismo. Ou seja, a facilitação do sistema linfático, de forma a que ele possa drenar e absorver do tecido intersticial extracelular os resíduos metabólicos e os dióxidos de carbono e, portanto, tudo aquilo que é lixo, digamos assim, e que não pode estar ali porque senão vai aumentar o nível de toxicidade daquelas estruturas. Portanto, é necessário facilitar o sistema linfático, trabalhar muito bem todas as regiões diafragmáticas, ou seja, todas as estruturas de tecidos transversos por onde se interrelacionam os vasos linfáticos, no sentido de não haver compressão e que faça a facilitação desse retorno, quer venoso, quer linfático. Depois temos a estrutura nervosa, ou seja, ao longo da coluna vão saindo os vários nervos que formam gânglios do sistema nervoso simpático, vão dando um controlo autónomo, ou seja, que nós não controlamos, porque as veias e os vasos linfáticos são precisamente constituídos por músculos lisos de uma contração involuntária, portanto nós não controlamos a contração desses vasos, portanto é feito precisamente a partir do próprio sistema nervoso e onde nos vários segmentos da coluna, portanto vai haver um controlo da contração das veias e vasos linfáticos ao nível dos membros superiores ou dos membros inferiores. Então temos que avaliar muito bem ao nível da coluna e há algum compromisso que possa haver ao nível do controle simpático destas estruturas. E depois toda a estrutura muscular envolvida que possa estar a criar pressões ou compressões excessivas na própria articulação. Obviamente que isto tudo vai depender muito também do tempo. Eu costumo dizer que a doença não cai do céu. Isto geralmente são processos que se vão instalando. Muitas vezes estes processos, e na sua grande maioria dos casos, já são em idades mais avançadas e que muitas vezes até faz com que as pessoas se acomodem a que, pois, eu já tenho 60 ou 65 anos, é normal que isto aconteça. É normal tendo em conta o estado em que o corpo está, porque se com tempo e ao longo da sua vida for tendo alguns cuidados, portanto, é possível chegar aos 60, aos 70, aos 80, portanto, sem este tipo de sintomas. Muitas vezes a abordagem até é feita e onde muitos dos sintomas que eu já sentia há uns anos atrás, mas que depois deixei de sentir, que possam vir a acordar novamente. Ou seja, ao fazer o percurso
inverso do estado de doença, portanto possam aparecer aquela dor nos joelhos que eu por acaso já não tinha há 10 anos e agora com o tratamento ela voltou a aparecer. Tudo isto são estados normais, é a consequência do período de resolução do problema e em que aqui não vamos falar, não posso afirmar que há uma cura nos processos reumatológicos, mas que sim pode haver uma facilitação para se inverter um processo em que o estado de degradação articular, portanto, não se dê com tanta intensidade. Portanto, e nesse sentido, o melhor sempre é, como já diz o velho ditado, prevenir, não é? E tentar, assim que começamos a sentir alguns sintomas de que isto não vai bem, o melhor mesmo é procurar ajuda. Às vezes é quando temos a tal dor de cabeça, quando temos a dor nas costas, e nós não valorizamos, porque não dói sempre, dói só às vezes. Muitas vezes já são sinais, já são indicações de que algo não está bem. Muitas vezes não quer dizer que seja um problema localizado, porque até podem fazer exames complementares de diagnóstico e não encontrarem nada que justifique realmente esses sintomas, que até foram pontuais, mas já foram algumas manifestações em que depois, com o continuar do tempo, elas se instalam e o corpo, obviamente, perde a sua capacidade de regeneração. A nossa telespectadora não pergunta, mas pergunto eu, se artrite reumatoide, não é? Está tudo relacionado com estas questões reumáticas no geral, é isso? Pronto, a reumatologia é uma especialidade, não é? Portanto, a artrite reumatoide é uma das patologias que é geralmente tratado, entre aspas, ou indicado para reumatologia, mas doenças reumáticas há imensas, não é? Portanto, fazemos aqui uma lista sem fim de doenças do foro reumático. A artrite reumatoide é uma delas e que há um sem número, não lhe sei quantificar quanto, mas muita gente, principalmente com mais de 60, 65 anos, que se queixa precisamente com esse problema. Ou seja, no fundo, tendo isto em conta, nós deveríamos ter muito mais cuidado assim com o nosso suporte, né, que é o nosso esqueleto, do que aquele que temos, não é? Pararmos um pouco para ouvir o nosso corpo, sim, ao longo da vida, que ele vai falando connosco. Nós é que não lhe damos ouvidos nenhum. Nesse sentido, que conselho fica lá para casa, Paulo? Para quem já tem ou para quem possa vir a ter? Para as duas situações. Para quem não tem, e como tenho vindo a dizer já ao longo dos vários programas em que aqui temos estado, é precisamente o ouvirmos o nosso corpo. Quando tivermos algum sintoma, alguma dor, alguma perda de funcionalidade temporária que seja, não devemos deixar em vão. Precisamente porque muitas vezes podemos sentir e depois deixar de sentir porque o corpo entra num mecanismo de compensação. O problema não está resolvido, mas o corpo compensou. Mas vai chegar a uma altura em que ele já não vai conseguir compensar mais, não é? E o problema se vai instalando. Para quem já tem, obviamente que a medicação é sempre uma solução, quanto mais não seja para o alívio do estado agudo, mas procurar sim um especialista, no caso da osteopatia, por exemplo, é uma delas, para ajudar o seu corpo a inverter esse processo. Não é um processo em que se trate e aliviou de imediato, muitas vezes até com um tratamento os sintomas se mantêm exatamente os mesmos, portanto não sente uma melhoria imediata, às vezes até há uma sensação de que piorou, mas é um processo natural em que, ao fim de 2, 3 tratamentos, a pessoa pode começar efetivamente a sentir algumas diferenças. Não quer dizer que não vá tendo uma dor, mas vai-se começando a sentir um pouco mais independente do medicamento, já consegue tolerar mais tempo a dor, já não é tão intensa e até chegar a um ponto em que consegue viver sem a medicação e até sem dor. Portanto, e esse tratamento, obviamente, que quando já está instalada a doença, tem que ser um trabalho continuado, não é um trabalho continuado todos os dias, não, mas com a periodicidade possível, de 15 em 15 dias, às vezes, e quando já estão os sintomas ausentes, uma vez por mês, 2 em 2 meses, portanto, no sentido de ir continuando apoiando esse processo de inversão e de regeneração do corpo. E pronto, e vamos ficar por aqui na nossa conversa, o tempo voa, mas fica lá o esclarecimento em casa, nomeadamente desta nossa telespectadora, Maria Francisca, de que, de facto,
a opinião do doutor é mesmo, vamos ouvindo o nosso corpo, vamos percebendo o que é que ele nos está a dizer, para que depois possamos encontrar mais facilmente as soluções para todas essas questões. Bom, não saia do seu sofá porque nós temos muitas mais novidades neste Café das 9, mas ainda dá tempo, se precisar, de ir ali num instantinho à cozinha e voltar.